Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema deste vídeo é: alimentos in natura de uma mesma espécie podem ter calorias diferentes? Antes de eu responder a essa pergunta, para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Kínia Colares, eu atuo como nutricionista e biomédica esteta, e se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, fique à vontade para acessar o site kiniacolares.com.br, ou se você preferir, você pode também acessá-lo através do link que está aqui na descrição. Agora vamos ao tema. E a resposta é sim, mesmo alimentos in natura de espécies iguais podem sim ter calorias diferentes. Vejamos bem, o valor energético ou as calorias ou a energia de um alimento, ela depende da quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas presentes no alimento. Esses macronutrientes, eles são os principais contribuintes para a contagem de calorias. Então, se eles podem variar em quantidades dentre alimentos diferentes, consequentemente, as calorias também podem variar. Mas por que acontece essa variação de nutrientes, de alimentos de uma mesma espécie? Por que isso pode acontecer? Por conta de alguns fatores, né? Eu posso ter plantado a minha cenoura no quintal da minha casa, você no seu quintal, e uma outra terceira pessoa pode ter lá comprado a cenoura no supermercado, que foi plantada em outro lugar, né? Todas as três de espécies iguais, mas ainda quando vai se fazer a análise bromatológica dessas cenouras, no finalzinho lá, a somatória dos nutrientes, os macronutrientes, que são os principais, né, constituintes ali, que são utilizados na contagem de calorias, podem ter variação e aí o resultado calórico dessas três cenouras serem diferentes. Isso se dá por conta de alguns fatores que eu vou mencionar aqui para vocês. Um deles são as práticas agrícolas. Será que foi utilizado pesticida, né, no cultivo dessa cenoura? Que pesticida foi? Em que quantidade? Ou que pesticidas, às vezes foi utilizado mais de um? Também, não foi utilizado pesticida, mas foi usado herbicida. Qual herbicida foi? Em que quantidade? Qual a qualidade da água? O tipo de irrigação? Isso são exemplos de práticas agrícolas que podem interferir na composição nutricional dos alimentos in natura e, por sua vez, no seu valor calórico, né? Tem até esse estudo aqui que avaliou alguns alimentos e viu um decréscimo de nutrientes associados a algumas práticas agrícolas. Outro fator que interfere também, que pode interferir aí na questão do valor calórico ou valor nutricional também dos alimentos, é a questão do clima, fatores climáticos, né? O local é muito frio, qual a intensidade, a permanência desse frio, a maior parte do ano é fria, não é? Faz muito calor ou não faz? Qual a quantidade de incidência solar que essa planta, que esse vegetal, né, recebe? Isso tudo são coisas, fatores climáticos. Outro fator também climático, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é presente na atmosfera, ele ajuda no crescimento das plantas, ele aumenta a fotossíntese, aumenta os carboidratos, mas outros nutrientes não crescem, digamos assim, não aumentam, não seguem a proporcionalidade, né? São praticamente, talvez, até inversamente proporcionais. Então, não crescem na mesma medida que os carboidratos em função do dióxido de carbono. Por exemplo, os micronutrientes e a proteína, eles não aumentam, né? Eles não crescem na mesma proporção que os carboidratos em função da presença do dióxido de carbono. São alguns exemplos aí de práticas, práticas eu já falei, né? No caso estamos falando agora de fatores climáticos. Outro fator também que pode interferir é a época ou a fase ou a etapa da colheita. E para exemplificar esse fator, vejamos bem, vamos pensar aqui no pimentão. No nosso país, ou imagino que em todo o país, ou em grande parte do nosso país, nós conseguimos encontrar os pimentões verde, vermelho e amarelo, não é mesmo? São 3 pimentões com cores diferentes, né? Cada um com uma cor.
E muitas pessoas olham e acham que esses pimentões são pimentões de espécies diferentes, por conta da diferença de cor. Mas, na verdade, os 3 pimentões são de uma mesma espécie, o Capsicum annum. E, na verdade, eles têm essas cores distintas porque foram colhidos em etapas do desenvolvimento da planta, né, do pimentão, do Capsicum annum, diferentes. Cada um foi colhido numa etapa. O pimentão verde, como o próprio nome diz, foi colhido ainda verde. O pimentão vermelho e o amarelo, eles já são colhidos em fases de maturação da planta, né? O pimentão verde é o menos calórico. O vermelho é o intermediário e o mais calórico é o amarelo. Segundo os dados da tabela nutricional da USP, só para vocês terem uma ideia, o verde tem 20 calorias, o vermelho tem 24 e o amarelo tem 26 calorias. Isso aí a cada 100 gramas, tá? Claro que nem todo pimentão verde vai ter 20, nem todo pimentão vermelho vai ter 24, e nem todo pimentão amarelo vai ter 26 calorias a cada 100 gramas, por conta justamente disso que a gente está falando aqui, desses fatores que podem alterar a quantidade, principalmente dos macronutrientes e, consequentemente, alterar o valor energético do alimento. Mas é um exemplo aqui para ilustrar essa questão de como o fator etapa de colheita ou época de colheita interfere ou pode interferir nessa questão do valor calórico, né? Que é calculado a partir de alguns nutrientes aí. Outro fator também que interfere, que pode interferir aí na questão nutricional do alimento é o solo. Se a gente pensar, o solo, o que é o solo? O solo é um ecossistema ali com micro-organismos que vão se decompor em matéria orgânica e vão liberar nutrientes para as plantas, né? Então, quanto mais matéria orgânica, normalmente mais nutrientes esse solo tem e libera mais nutrientes para as plantas. Então, tem solos com menos nutrientes, solos menos ricos, solos mais pobres. Tem solos com pHs diferentes, pHs mais ácidos, pHs mais alcalinos. De acordo com o pH, alguns nutrientes são produzidos em maior quantidade. De acordo, às vezes um solo alcalino tem a produção de certos nutrientes e menos de outros, e ocorre também a mesma coisa com o solo ácido, né? Para vocês terem uma ideia, alguns alimentos eles têm uma quantidade de carboidrato influenciada pelo pH, pela qualidade aí do solo, pelo pH do solo. Inclusive, fizeram uma pesquisa lá na Indonésia. Essa pesquisa foi feita numa província e dentro dessa província havia 2 cultivares de tomates de uma mesma espécie. Um deles era num local mais alto e outro mais baixo, né? Ou seja, altitudes diferentes. E depois avaliaram esses tomates, fizeram uma avaliação bromatológica desses tomates e constataram que os tomates tinham variação de quantidade de carboidratos, né? E aí atribuíram isso ao pH do solo de cada região ali dentro da província, a região mais alta e a região mais baixa, que afetaram aí essa quantidade de carboidratos dos tomates da mesma espécie e que, de acordo com os outros nutrientes que são considerados no cálculo aí das calorias, pode dar um resultado final de calorias diferentes, então, da mesma espécie. Então, é comum, às vezes, você ver na internet tabelas nutricionais de alimentos iguais, né, digamos assim, né? Para mim, alimento não é igual, né? Porque cada pimentão é um pimentão, é igual a gente, todo mundo é homo sapiens, né? Mas cada homo sapiens é um único homo sapiens, tem as suas particularidades, as suas individualidades, e da mesma forma, cada alimento, ainda que seja da mesma espécie, ele vai ter as suas diferenças, ele é único, né? Claro que no tocante a essa variação de composição nutricional dos alimentos, de calorias, consequentemente, normalmente varia-se pouco, né? Provavelmente você não vai encontrar um pimentão verde com muito mais calorias do que 20, né? Que é a cada 100 gramas, que é o valor que consta na tabela
nutricional da USP, que eu citei aqui. Então, a variação normalmente é pequena, mas isso aqui é só para vocês entenderem e verem que é normal, às vezes, encontrar valores aí diferentes, né? Na verdade, eles são uma estimativa, para a gente ter uma ideia, porque às vezes você está contabilizando ali um alimento que você está comendo cru ali e achando exatamente que ele tem aquela caloria que você encontrou na tabela da internet. Ele pode ter uma pequena variação, é só para servir de referência, tá bom? Por conta dessa variedade aí de fatores. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, então. Até lá!